Olá, amigos, torcedores e torcedoras de várias equipes do futebol brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro está se encerrando e aí deixa várias possibilidades para uma ou outra equipe, mas felizmente não para uma equipe, mas para algumas equipes, né? Então, neste vídeo vamos falar um pouco sobre as perspectivas do campeonato que se abriram um pouco mais para uma equipe em especial a partir dos resultados de ontem. A partir dos resultados de ontem, vamos também debater um pouquinho essa semana falar rapidamente sobre essa situação do Palmeiras e do Santos. Aliás, sobre Palmeiras e Santos, vou falar mais especificamente numa live que teria hoje às 17 horas, espero vocês no meu canal, live na qual abordarei também um assunto da situação do Marcelo Gachado no River Plate. Né? Ele tinha pedido um tempo para pensar se ficaria ou não no River. Ele pediu esse tempo para os dirigentes, ele já chegou a uma decisão sobre isso. Ele chegou a uma decisão a partir de algumas questões que foram colocadas lá no River. Vamos debater isso na live hoje às 17 horas, assim como vamos falar também de outros assuntos relacionados ao Campeonato Brasileiro e, enfim, e Libertadores também. Palmeiras fez um jogo, Palmeiras e Santos fizeram 2 jogos ontem, bastante dentro daquilo que se esperava, nada muito além. Poucos imaginariam que o Palmeiras iria para campo ontem e conseguiria uma vitória, jogaria um grande futebol contra o Vasco da Gama. Isto é natural, é muito comum. Se fosse uma equipe sub-20 do Palmeiras, é muito provável que mesmo assim, minha gente, mesmo nessa situação, a coisa não funcionasse tão bem, porque não há como, neste momento, o elenco principal do Palmeiras não pensar só na final da Libertadores. Os jogadores reservas do Palmeiras também não pensarem na final da Libertadores. Os jogadores de todas as categorias de base do Verdão, assim como todos os dirigentes, a comunidade alviverde, tá todo mundo pensando na final da Libertadores. Não tem como. Então o jogador que não costuma jogar muito ontem, como, por exemplo, o Esteves, que foi para campo ontem, Gabriel Silva e tal, esses jogadores que foram para campo ontem e que não costumam jogar tanto assim, esses jogadores não tem como eles também não estarem sendo, neste momento, contaminados pela tensão que é a final da Libertadores no próximo sábado contra o Peixe. Então foi absolutamente natural que o resultado contra o Santos, contra o Vasco, um resultado que realmente coloca, praticamente define aí, né? Não praticamente, mas dificulta demais o acesso do Palmeiras ao título, é quase impossível a partir de agora. Eu digo quase impossível, tal, porque esse campeonato é louco, é maluco, né, gente? É muito maluco mesmo. E algumas equipes que têm chance de conquistá-lo não estão tão distantes do Palmeiras assim. É bom deixar claro que há uma equipe assumindo o protagonismo dessa competição, que é o Internacional, mas que vai ter uma tabela muito difícil a partir de agora. Uma tabela não apenas difícil, o Inter teve alguns jogos difíceis aí recentemente e soube bravamente, com muita personalidade inclusive, superar esses adversários. Mas o Inter vai ter alguns adversários que geram um problema de encaixe de jogo ali para o Colorado. Um deles é o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Mas enfim, Palmeiras jogou de certa forma, como deveria jogar, não tem jeito. E acho que ficou muito distante do brasileiro agora, e não tem como mesmo. É impossível pensar nas 3 conquistas. Acho que nunca tem que se descartar todas as possíveis conquistas. Não dá para descartar. Sobretudo quando se é um clube bem organizado. E para padrões brasileiros, hoje o Palmeiras é um clube muito organizado. Mas o resultado de ontem, de fato, afasta o Palmeiras do Brasileirão e o coloca muito mais centrado na primeira final, que é a final da Libertadores, e a meu ver também até mais próximo até de ganhar a Copa do Brasil. Porque a partir da final da Libertadores, o Palmeiras terá a Libertadores aí, terá 12 dias depois, terá a final da Copa do Brasil, e como já não vai contar tanto, já não vai pensar tanto na possibilidade de ganhar o Brasileirão, também se focará bem mais na decisão contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Então acho que foi normal, um jogo em que o Palmeiras, inclusive, a meu ver, em alguns momentos deixou o Santos jogar demais, o Vasco, também eu estou já pensando na finalíssima da Libertadores. O Palmeiras ontem, em alguns momentos, deixou o Vasco até jogar bastante. O Vasco até criou muitas chances contra o Palmeiras. Enfim, foi um jogo, e um jogo realmente que em alguns momentos deu sono. Eu gosto de todo tipo de jogo, aquele jogo lá que todo mundo dorme, eu gosto de ver a movimentação dos jogadores, tudo. Eu costumo gostar de quase tudo no futebol, de quase tudo que acontece no jogo. Mas deu sono.
E deu sono também o jogo do Galo contra o Santos. E aí, o Santos também jogou como dava para jogar, não podia fazer muito diferente, fez muito bem em levar a garotada, levar uma equipe extremamente alternativa para o jogo contra o Galo. Se a situação no Palmeiras é complicada, se a gente pensar, por exemplo, um elenco alternativo, imaginemos então a situação no Santos, é muito mais difícil. O Santos tem muito menos jogadores que podem decidir no final de semana. De certa forma, tem dois que têm um potencial de decisão muito forte, mas em número, na média, o Palmeiras tem mais jogadores com condição, por exemplo, de dar o título para o Verdão do que o Santos. Imaginemos então se o Santos pede Marinho, Soteldo, Caio Jorge, enfim, Veríssimo e tal. Não dá, gente. Fez muito bem o Cuca em levar a garotada. Aliás, eu acho que o Cuca, parece que o Cuca não foi, né? A questão ninguém foi, né? Foi tal, a garotada, ninguém foi. O Santos fez bem, na verdade, em jogar contra a equipe do Galo com aquela equipe alternativa e não jogou realmente muito bem, como era normal. O Santos tem todo o direito de se focar só na Libertadores a partir de agora. É uma semana muito difícil para Santos e Palmeiras. Uma semana em que os elencos dessas duas equipes vão precisar controlar realmente a tensão. De certa forma, pensar sim os técnicos, né, as comissões técnicas, e aprofundar um pouco aí o estudo sobre o adversário, né? Mas também tomar cuidado até mesmo com os treinamentos, né? É uma semana difícil, gente. Não dá para forçar muito nem nos treinamentos. Afinal de contas, uma dessas equipes vai conseguir no final de semana a conquista da Copa Libertadores de América. É muita coisa isso, gente. Então tá certo de não ter jogado muito bem, tem toda a razão, fez muito bem o técnico Cuca em mandar para Belo Horizonte uma equipe bem alternativa do Peixe. Bem, e o Galo? E agora, dá pro Galo vencer o campeonato? Dá pro Galo? A gente pode falar agora que o Galo é favorito, é um dos favoritos para conquistar o Brasileirão. Olha, neste canal já falei muito do Galo, já falei muito inclusive sobre chances do Galo e de outras equipes, quando sempre apontei o Campeonato Brasileiro como um campeonato que não estava decidido. E não foi há 3 rodadas atrás que eu tô falando isso. Eu venho falando isso há muito tempo, gente. E nesse sentido, colocava o Galo como uma equipe em condição sim de ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí eu convivi nas redes sociais durante esse tempo todo com muitos torcedores do Galo que às vezes não é que discordavam necessariamente de mim, mas ficavam ponderando que não sei o quê, e aí demonstravam uma grande desconfiança em relação à equipe. O torcedor do Galo é muito desconfiado mesmo, isso não é à toa. Teve muita decepção nessas décadas todas em relação ao Campeonato Brasileiro. É como se eles deixassem de acreditar. E o Sampaoli, que chegou para o Galo para fazer um trabalho diferenciado, realmente não conseguiu ser até agora esse grande técnico que todo mundo espera. Então, pela condição de técnico que ele é, pela grandeza, a meu ver, de técnico como ele é, acho que ainda está devendo. Apesar de que ontem acho que fez uma coisa muito boa no jogo contra o Santos. Ele mandou o Vargas para o banco, né? Porque o Vargas tem que ir para o banco de reservas também. Até para entender que ele não é esse titularíssimo todo, né? Até para entender que ele vai esquentar o banco de reservas se continuar a não entregar aquilo que se espera dele. Foi uma contratação bem complicada para o Galo e o Vargas está respondendo ainda bem menos às expectativas geradas sobre ele do que as expectativas geradas sobre Jorge Sampaoli. Então, na verdade, foi muito bem o Sampaoli em mandá-lo para o banco. E acho também que o Sampaoli precisa, aproveitando até essa ideia de tirar um jogador que é daqueles que é considerado titular, que ele prefere. Nessa linha, inclusive, acho que ele poderia voltar a dar um pouco mais de chance, né, para o Alan Franco. O Alan Franco poderia jogar um pouco mais nessa equipe, porque o Alan Franco é, a meu ver, um jogador ali que muitas vezes eu sinto falta dele. Quando eu lembro dos jogos do Galo, do começo do Campeonato Brasileiro, às vezes eu sinto falta da presença do Alan Franco dentro de campo. Acho que ele precisava jogar um pouco mais. Então, acho que, sim, matematicamente, o campeonato convida de novo o Galo para fazer parte dos favoritos, com um detalhe. Enquanto o Inter vai ter uma tabela bem difícil, enquanto o Mengão vai ter um jogo bem complicado contra o Grêmio, o Flamengo, que também é outro favorito, e que também vive nesse flerte aí com as decepções, né? Decepcionando os seus torcedores, na verdade gera o flash dos seus torcedores, né?
dos seus torcedores para decepção. Tem sido assim no Flamengo. O Flamengo vai ter um jogo contra o Grêmio, um jogo contra esse Grêmio que andou facilitando muitas coisas para o Inter, de certa forma, na última rodada do Brasileirão, né? Logo o Grêmio, né? Facilitando as coisas para o Inter, de certa forma. O Galo tem uma tabela muito razoável. Claro, é tudo em tese, né, minha gente? É claro, tal, tem algumas equipes ali que não são tão complicadas assim, que não estão jogando tal, é verdade. Mas isso até é em tese, na prática e tal. Olha, na prática, a equipe vai ter que jogar uma hora, vai ter que assumir o protagonismo se quiser ser campeão, não tem jeito. E mesmo que fosse contra adversários difíceis, uma lição que o Inter deu nas últimas rodadas, inclusive, foi que quando o Inter teve a tabela difícil, foi que na hora de assumir o protagonismo mesmo, não importa qual é o adversário, tem que ir lá e ganhar e fazer ponto. Então mesmo que fossem adversários mais complicados, mesmo que fossem adversários mais complicados para o Galo a partir de agora, o Galo teria a obrigação, por exemplo, de assumir esse protagonismo e ganhar. Tem investimento para vencer esse campeonato. Tem uma contratação importante que foi o técnico para vencer esse campeonato. Fez investimento, inclusive, de jogadores para vencer esse campeonato e ainda tem matematicamente chances de vencer esse campeonato. Agora, inclusive, até mesmo em função da tabela, que é muito mais generosa, digamos assim, para o Galo do que para outras equipes. Então, resta saber se no próximo jogo vai decepcionar de novo, né? Então, tem outro jogo em casa agora, contra o Fortaleza, e o Galo tem condição, sim, de vencer o jogo. O Fortaleza do Anderson provavelmente vai se fechar contra o Galo, né? Tentar especular contra o Galo, mas é uma equipe que hoje está com muita dificuldade de construir, muita dificuldade de construir. Então não há muita desculpa para não conseguir um bom resultado contra o Fortaleza e continuar se mantendo como favorito à conquista do Brasileirão de 2020. Obrigado pela gentileza de ter visto comigo este vídeo até o final.